Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo nessa segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, pós Palmeiras 0, Cruzeiro 0 no Allianz Parque. Eu fui ao jogo, juntamente com meu pai, minha grande amiga Luciana, e saímos do Allianz com o sentimento de que ficamos no lucro. Pois é. Diante das circunstâncias, diante do que foi o jogo, diante da baixa atuação do Palmeiras, mais uma vez jogando muito mal, muito mal. Não que o Cruzeiro tenha finalizado muito, mas as vezes que o Cruzeiro finalizou, e foram mais vezes do que o Palmeiras, com perigo, o Palmeiras foi salvo pelo Carlos Miguel. Isso sim foi uma boa notícia no jogo de ontem. Mas a gente vai falar mais detalhadamente sobre a partida, então eu peço encarecidamente o seu like aí do outro lado. O seu hype também é muito importante para o engajamento do vídeo e, claro, o seu comentário. E, sobretudo, hein? Eu tô vendo aqui, tem muita gente que assiste e não se inscreve. Se inscreva no canal, ativa o sino para receber sempre as notificações quando eu soltar um vídeo novo por aqui. E, claro, compartilhe o canal com seus amigos aí palmeirenses para que eles fiquem sabendo e a gente aumente aqui essa pequena comunidade palmeirense ainda aqui no YouTube. Mas, vamos lá, rapaziada. O jogo de ontem teve um atenuante importante e preocupante, na minha opinião, que é meio de campo. Este setor é muito deficitário do time do Palmeiras. Não adianta a gente querer desempenho, a gente querer vencer as partidas, e a gente precisa, a gente já vou falar de quinta-feira. E ontem o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de abrir 3 pontos do Flamengo, diante do que o Flamengo fez no sábado, a partida pífia do Flamengo contra o Fortaleza, fora de casa, com força máxima. E o Fortaleza sendo melhor no primeiro tempo, o Breno Lopes jogando muita bola. Muito obrigado, Breno. E conseguindo a vitória em cima do Flamengo. O Palmeiras tinha a faca e o queijo na mão, diante da tabela, para poder aproveitar essa oportunidade, abrir 3 pontos com uma vitória, com 2 vitórias a mais, né, se vencesse o jogo de ontem. Ou seja, colocaria 2 rodadas, faltando 9 em cima do Flamengo. Não conseguiu, porque não tem meio campo. Muita gente está falando de arbitragem, muita gente está falando de quinta-feira e do jogo de ontem, aquela análise rasa, eu vi várias. Eu ia gravar o vídeo quando eu cheguei ontem à noite, mas eu cheguei quase meia-noite aqui, cansado. Eu falei, não, eu vou dormir, vou comer, vou dormir. Amanhã de manhã eu gravo um vídeo aqui pra galera, falando um pouco mais do jogo, com a cabeça mais arejada, mais fresca. Mas assim, eu vi algumas análises e ninguém falou sobre essa questão pontual do time do Palmeiras. O Aníbal Moreno estava machucado. O Abel, ao que tudo indica, não confia no Emiliano Martinez ou o preservou para quinta-feira. Mas na própria quinta no Equador, o Abel criticou a atuação com justiça do Emiliano Martinez e não marcou o Vidiamil, que fez 2 gols da LDU. E ontem, um jogo que o Palmeiras não tinha volante, ele colocou o Bruno Fux como um terceiro zagueiro, um líbero, para tentar jogar. E o Cruzeiro engoliu o meio de campo do Palmeiras durante a maior parte da partida. Matheus Pereira, com o Lucas Romero, o Lucas Silva, que jogou muita bola, dominou o setor. Mais uma vez, os rebotes, os duelos. Eu falo, os microjogo. Os microjogos, né, que acontecem durante um jogo só. Que são esses jogos, os duelos, das divididas, da segunda bola. O Cruzeiro ficava com todas. Empurrou o Palmeiras para trás a maior parte do primeiro tempo. O Palmeiras não deu uma finalização com perigo no primeiro tempo. E o Carlos Miguel fez uma defesa importante numa falta, se eu não me engano, cobrada pelo Arroio. Uma defesaça de mão trocada. E foi só, de perigo. O restante, o Cruzeiro dominou a posse de bola e dominou as ações. E o Palmeiras, muito previsível, dando chutão pra frente, sem meio de campo para conseguir controlar o jogo. Muita gente falando, mas o Vitor Roque e o Flávio Lopes não jogaram bem. Não jogaram bem porque não tem meio de campo para abastecer. O Palmeiras jogou com o Andreas Pereira no meio de campo centralizado, correndo igual uma barata tonta atrás dos volantes do Cruzeiro.
E o Bruno Fux saía várias vezes para caçar o Matheus Pereira e não achava também. Então é uma posição que, independentemente do que aconteça aqui pro final dessa temporada, o Palmeiras pode ser campeão brasileiro, tem boas chances, depende só de si. Então vamos ter um pouco de calma também nesse momento, na hora da análise. Ainda é possível, muito possível, o Campeonato Brasileiro. Mas já para a próxima temporada, alô diretoria, tem que olhar para a camisa 5 sim, e talvez até para a camisa 8. Que o Andreas Pereira é um 10, é um 8/10. Um cara que eventualmente pode jogar ali de 8, mas tem que estar bem protegido, tem que ter um volante que faça esse para-brisa, que saia para caçar, que sustente o jogo do Andreas Pereira. E o Palmeiras hoje não tem esse cara, porque o Martínez é pesado, não é o volante de caça, é um volante mais posicional. E o Abel joga no sistema de marcação por encaixes individuais. O Gomes só fez a falta que fez e que, já vou falar de arbitragem, merecia, na minha opinião, vendo o lance com calma, ser expulso, por quê? Muito acima. O pé sobra muito acima da jogada. O pé vai no meio da canela do Wanderson. Desculpa, gente. Aqui eu vou ter que ser fiel à minha opinião. Você pode discordar numa boa aí, tá tudo bem, mas eu não vou brigar com a imagem. A imagem é muito feia. Ah, tem gente falando aí também uma fake news, que o Wanderson saiu por causa disso. Não, ele machucou a coxa esquerda no lance. Muscular. A falta foi na canela direita, tá? Tem muita gente, o Gomes quebrou o cara. Não. Ele saiu por uma lesão muscular. Mas, independentemente disso, a jogada sim era para cartão vermelho. E o Palmeiras saiu no lucro. No lucro. No lucro. Tem muita gente falando também do lance do Cássio. Eu até coloquei ele aqui para reagir. Gente, eu confesso que eu já vi milhões de vezes. E ó, vale dizer, a regra diz que quando o goleiro tá com a bola com a posse, né? Pode estar com a palma da mão em cima da bola e ela no gramado, não configura como posse de bola do goleiro, né? Configura como posse de bola do goleiro. E eu tô procurando aqui a regra. Eu tinha separado aqui. Enfim, mas configura como posse de bola. A regra diz isso. Se o goleiro tá com ela presa ao solo, mesmo com a palma da mão, é considerado posse de bola do goleiro. Tá na regra. Mas, ó, vamos olhar com calma aqui. Vamos olhar com calma. Eu ainda acho um pouco duvidoso esse lance aqui, ó. Vamos soltar, ó. Beleza. Ó, o Cássio, ó. Aqui tá com... Aqui é posse de bola é dele, segundo a regra. Palma da mão na bola, bola presa ao gramado, a posse de bola é do Cássio. Aí vamos olhar aqui, ó. Ele solta a bola. Ó, ele já soltou a bola aqui. E o Sousa vem pra disputar, ó. A bola tá solta. A bola tá em jogo aqui. Ele não tá com ela no gramado, nem com a palma da mão em cima dela. Ela tá solta. Olha isso. A bola tá solta. A bola está solta. Não está sob a posse de bola do Cássio aqui. Aí o Sousa dá um biquinho, ó. Veja bem aqui, ó. O pé esquerdo dele dá um bico na bola. O Cássio vai pra pegar ela, pra ter a posse de bola. O Sousa dá um bico, porque ela tava em jogo. Ela bate no corpo do Cássio ali, ó. Bate aqui no joelho dele. E volta pro Sousa, que faz o gol. Vocês perceberam? Pra mim é muito claro, ó. Aqui, regra. Ó, regra. Posse de bola. É o que diz a regra. Palma da mão sobre a bola no gramado, regra. Aí aqui é muito claro, ó. O Cássio ajeita ela pra trazer pra essa mão esquerda. E ela tá em jogo aqui, ó. Ele não tá mais com a palma da mão e nem agarrando a bola. Ó. Sousa dá um bico, pega na coxa dele, vai lá no joelho esquerdo, ó, e volta pro Sousa. E ele faz o gol. Assim, complicado demais. E isso só evidencia
que a arbitragem do senhor Rafael Klein, que eu elogiei, hein? Eu elogiei o Rafael Klein, disse que era um bom árbitro e achava mesmo ele um bom árbitro. Um árbitro que deixava o jogo rolar. E pasmem, senhoras e senhores, ontem no Allianz Parque tivemos menos de 45 minutos de bola rolando nos dois tempos. Tivemos 42 minutos e 30 de bola rolando o jogo todo. O jogo todo é uma vergonha. Mais de 40 faltas marcadas. Mais de 40 faltas marcadas. E assim, na minha opinião, ele se perde depois que ele não expulsa o Gomes. A partir dali, a arbitragem dele vai pro caralho. Vira um lixo a arbitragem dele. Vira uma arbitragem de compensação. E vira a marca do que é a arbitragem brasileira. E diante de toda a circunstância, o Flamengo perdendo, o Palmeiras empatando, abriu 1 ponto e uma vitória permanece. E agora o Palmeiras depende só de si. Mas, para quinta-feira, não animou. Não trouxe confiança pela atuação do time. Mas a torcida tá de parabéns, porque ontem foi uma festa incrível, principalmente na recepção do time. Nos arredores, muita confiança. Você fala com o torcedor tá confiante em quinta-feira. Mas assim, diante do que eu vi da atuação do Palmeiras, o Palmeiras vai ter que jogar 95% do que jogou ontem a mais para conseguir a classificação. Vai ter que ser um jogo totalmente diferente. E para mim esse jogo passa pela sustentação do meio de campo. Então, senhor Aníbal Moreno, faça um tratamento que tem que fazer aí na academia. Precisamos de um camisa 5 nesse jogo. Um cara que saia para caçar. Um cara que faça esse trabalho e dê a sustentação pro time. E Abel, com todo o respeito do mundo, é Maurício ou, sobretudo, o Alan de titular, pô. O Alan tá pedindo passagem nesse time. Ele foi ao lado do Carlos Miguel, ele foi a outra boa notícia de ontem. E o Alan já tem sido uma boa notícia há um tempo. Expulsou o Fabrício Bruno numa jogadaça, mais uma pela ponta esquerda, que lembrou a jogada que ele fez contra o Bragantino. Entrou muito bem. E outra, vamos dar também um atenuante aqui. O Palmeiras nitidamente pareceu cansado ontem, principalmente no segundo tempo. A altitude de Quito se fez valer ontem no segundo tempo, tanto que o Abel tira o Flaco Lopes, que estava morto em campo, e o Vitor Roque eu não tiraria, mas ele tirou os dois de uma vez para preservar. E ainda assim, o Palmeiras teve um gol, como a gente viu aqui, no mínimo polêmico. Tem gente cravando aí que o Cássio estava com a posse de bola. Nós mostramos aqui, ele estava, mas em um dado momento da jogada ali, ele não estava com a posse de bola. Ele deixou ela em jogo e o Sousa foi mais esperto. Ponto. E o juiz estava mal posicionado, se vocês olharem essa jogada. Ele anula da entrada da área sem ver com os jogadores do Cruzeiro na frente. Como ele viu essa jogada? Sabe, é complicado. A arbitragem brasileira, olha, é um lixo. O próprio Cássio deu uma entrevista muito boa depois do jogo, falando que os jogadores precisam se unir, os técnicos e tudo mais. Só que o próprio Cássio, que não justifica o imbecil que jogou uma garrafa nele, não justifica o imbecil que jogou a garrafa no Cássio. Esse cara foi pego pela torcida e já foi punido. O Palmeiras já achou quem é, nunca mais vai entrar no Allianz Parque. E o Palmeiras ainda pode ser punido por conta desse otário que estava ali no Gol Sul, onde eu estava, e eu não vi quem era. Senão, olha a raiva que eu fiquei no momento. Mas assim, o Cássio deu uma bela entrevista falando sobre isso, sobre a arbitragem, jogadores, e tá demais mesmo, tá chato demais ficar falando de arbitragem. A muleta fácil para todo mundo, para a imprensa, para nós, comunicadores e tudo mais. Uma muleta fácil, mas ninguém move uma palha. Quem são os personagens, os times, os presidentes não movem uma palha para mudar a arbitragem, que é ruim estruturalmente. Os árbitros são mal preparados, mal pagos, mal treinados. Qual é o critério, Rodrigo Sintra? Para quem não sabe, Rodrigo Sintra é presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Fale, meu querido. Venha a público se pronunciar sobre esse momento de crise da arbitragem brasileira. Fale.
Qual é o critério que você passa para os seus árbitros? Por que um árbitro apita de um jeito num jogo e no outro ele apita de outro? Isso só fortalece as teorias das conspirações. Só fortalece os oportunistas, os clubistas, que ficam criando narrativas. Só fortalece isso. Uma arbitragem sem credibilidade que traz menos credibilidade ainda pro Campeonato Brasileiro da CBF. A CBF está preocupada com isso? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas é isso, gente. Para não ficar muito longo, é isso que eu penso sobre o jogo de ontem. O Palmeiras, inclusive, não soube aproveitar o fato de ter ficado com um jogador a mais. Principalmente porque quando o Abel subiu a placa ali com o número 23, entrou o Rafael Veiga, o Palmeiras ficou com um a menos também. Me dói dizer isso, mas o Veiga talvez tenha chegado ao fim sua passagem ao Palmeiras. E o Abel insiste em colocá-lo, insiste no Veiga, acredita ainda no Veiga, e o Veiga não entrega mais. Fisicamente ele tá abaixo demais. Ele caiu de bunda ontem no chão no Allianz Parque, numa jogada simples. É constrangedor um ídolo do calibre do que foi o Veiga com a camisa do Palmeiras terminar desse jeito. Acho que o Abel deveria até preservar o jogador pela sua história no clube. Mas enfim, foi triste demais. E as boas notícias, como eu disse, Carlos Miguel e Alan para quinta-feira. Para quinta-feira, vamos em busca do milagre, né? O Abel disse que coisas especiais vão acontecer. Esperamos. Estarei lá e falaremos mais sobre esse jogo durante a semana, beleza? Então, deixe seu like, se inscreve e comenta aí o que você achou dessa partida e o que você espera para quinta-feira. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo. Avante palestra!